Seja muito bem-vindos ao Mesa de Debates. Aqui quem está falando é o Guilherme. E vamos que vamos, dando sequência aqui à nossa atividade, né, sobre as manifestações de junho, que nesta semana completa-se, né, 10 anos. E conforme todo mundo sabe, o Mesa de Debates fez uma iniciativa para debater, conversar, né, as diferentes visões, né, sobre o acontecimento, né, conforme eu falei, que completa 10 anos. Então, na mesa de hoje, né, o meu convidado que está presente aqui é o Benedito Tadeu César, Marco Antônio e o Amarildo Vieira, ambos, né, já passaram aqui no mesa de debates uma vez. Além disso, temos o Renato Dias, que, né, não estou conseguindo contato com ele. E infelizmente o Babá, que seria a quinta pessoa aqui, né, do debate, também não pôde participar por motivos aí familiares. Então vamos fazer o seguinte: cada participante vai ter 15 minutos de fala, né, para abrir e 15 de considerações finais. Então a gente vai começar aqui conforme o combinado aqui entre a gente. Vai começar com o Benedito, depois com o Marco Antônio e fecha com o Amarildo. Se porventura o Renato Dias aparecer, a gente fecha com o Renato Dias. Se não, né, fecha com o Amarildo mesmo. Então, pode fazer sua exposição, Benedito, 15 minutos aí para poder se apresentar, obviamente, e depois, né, é, expor aí o tema. Bom, boa noite a todos, todas e todes. Muito obrigado, Guilherme, pelo convite para a gente voltar aqui a conversar, trocar ideias. O Marco Antônio, Peruso, o Marildo, muito bom estar aqui com vocês e muito bom estar com vocês que estão nos acompanhando aí pelas redes, né? Bom, gente, eu sou cientista político de formação, professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, estou aposentado já há um bom tempo, desde 1910, e acabei virando, né, jornalista, vamos dizer assim, né? Porque eu faço jornalismo, na verdade, desde muito jovem, mas não sou jornalista, né? Mas desde que me aposentei, primeiro fui trabalhar num site, no Sul 21, e, é, e depois, quando veio o pré-golpe, né, no começo de 2016, a gente resolveu fazer um documento, né, no meio acadêmico, onde eu convivia, nos posicionando, né, contra aquele estado de coisas que estava se formando. Já a gente antevia que as consequências seriam muito ruins, né? E fizemos um documento e a gente imaginava assim, se tiver uns 50 nomes, dá para a gente colocar isso na rua. Bom, em uma semana nós conseguimos 409 nomes. Tá? E aí nós entendemos que precisávamos, né, transformar isso não só num documento, mas num movimento mais perene. Então, criamos o Comitê em Defesa da Democracia e do Estado Democrático de Direito. Eu brinco dizendo que isso já é quase um manifesto, né? O próprio nome é grande. Né? Bom, e aí fizemos diversas coisas. Tá? Hoje o comitê tem quase 300 pessoas, ainda, né, existindo e fazendo atividades, e nós começamos a fazer live um pouco antes da pandemia, intensificamos durante a pandemia, e criamos, né, agora, no ano passado, em setembro, um site que eu convido a todos a conhecer, que é a Rede Estação Democracia. O site é o www.red.org.br, e nós temos também, né, com o nome Rede Estação Democracia nas redes sociais, vocês podem nos encontrar lá. Bom, como eu já disse, a gente faz, né, um trabalho em defesa da democracia, porque a situação, né, que nós vivemos no Brasil ainda, né,
comitê se mantém porque ainda é muito preocupante. Né? Ontem eu participei de um debate na Unicinos, que é uma universidade aqui no Rio Grande do Sul, São Leopoldo, né? Que sobre direitos humanos e democracia no início do século XX, né? E eu terminei, né? Na verdade, que eu fiz um apanhado histórico e tal, né? Mas terminei dizendo que nós vivemos num momento, né, de crise internacional e tal, não vou entrar nisso aqui agora, mas a gente não pode ter ilusão de que a gente venceu o bolsonarismo e a extrema-direita no Brasil. Né? Eles estão aí, basta a gente olhar para o Congresso, né? E basta a gente olhar para a maioria dos governadores no Brasil. Né? A extrema-direita e a direita controlam a maior parte da população brasileira e do PIB brasileiro. Tá? Nós ganhamos a presidência da República. Eu estou dizendo nós, a cidadania, os democratas. Tá? No ano que vem nós teremos eleições, né? E a maioria dos municípios hoje é governada por bolsonaristas e pela extrema-direita, e nós precisamos reunir forças para começar a reconquistar os espaços perdidos nos últimos anos. Tá? Eu não estou falando aqui em partido nenhum, eu tenho plena consciência que nós temos que constituir uma frente ampla. Lula só ganhou as eleições, primeiro, porque era o Lula. Né? Qualquer outro candidato teria sido derrotado. E, em segundo lugar, porque ele tinha o Alckmin, por menos que a esquerda goste dele, e porque ele tinha uma ampla aliança, né? Que inclusive trouxe a Tebet no segundo turno e tal. E mesmo com isso, a diferença foi ínfima. Né? Então, a gente tem que... Não dá para a gente ter a ilusão que nós vamos ter eleições municipais onde a esquerda possa sair sozinha. Né? Aqui, em Porto Alegre, eu tenho plenas consciências. Se nós sairmos sozinhos, nós seremos derrotados novamente, talvez até no primeiro turno, pelo atual prefeito, que tinha uma roupagem de centro-esquerda, né? E que, depois que foi eleito, se revelou um bolsonarista. Tá? E é uma liderança bolsonarista hoje. Tá? Então, a gente precisa botar as barbas de molho. Não é só o Marco que tem barba aqui, mas, né, nós temos que ampliar as nossas alianças. Com relação, gente, ao nosso tema específico, né, de hoje, as jornadas de junho de 2010, eu tenho uma avaliação que essas jornadas, né, elas têm que ser ainda melhor entendidas, elas expressaram, né, um momento contraditório, né, na conjuntura brasileira. Tá? Nós tínhamos já, né, começado ali com a Operação Lava Jato, com a grande mídia já fazendo o trabalho ali, né, de apoio à Lava Jato e à antipolítica, né? A campanha de que tudo que dissesse respeito à política era podre, né, tinha que ser banido. Tá? Já tinha havido, né, no primeiro governo Lula, e aí nós já estávamos no governo Dilma, né, mas tinha havido no primeiro governo, já desde o primeiro governo Lula, né, a história ali que acabou sendo chamada de mensalão, né, a cassação e a prisão, inclusive, né, de lideranças muito importantes, tipo Zé Disseu, tipo José Genuíno, né, e com envolvimento, inclusive, do STF, né, e de ministros que tinham sido indicados por Lula. Né, e isso se repete depois durante o governo Dilma. Né. Então, havia, né, já uma preparação, né, para um ambiente de contestação, né,
às instituições, né, ao governo instituído. Né, e já começava aquela campanha de que o PT era um partido de ladrões, que os petistas eram, né, eram ladrões, né, e isso já começava a alimentar a opinião pública. Tá? Ao mesmo tempo, né, e isso era um momento, veja, em termos gerais, né, o que a gente via era um momento, eu estou falando, né, até aqui eu estava falando meio que dos subterrâneos, né, que começavam a se armar. E nós tínhamos, né, o que estava aparente era o quê? Era um grande avanço, né, que nós estávamos vivendo. Um avanço econômico, com uma ascensão social bastante forte, né? Calcula-se que 40 mil pessoas ascenderam socialmente. Eu lembro sempre que 40 mil pessoas é quase a população da França, tá? Isso não é pouca coisa. Né? 20 milhões saíram da linha de miséria e pobreza. Tá? Então, nós tínhamos um cenário, né, político e econômico muito bom, né? Inclusive com o crescimento do país. Né? Pela primeira vez, talvez, a gente teve crescimento com distribuição de renda. Né? E isso provocou, tá, o reajuste do salário mínimo acima da inflação, não foi só o Bolsa Família, né? Mas principalmente o reajuste do salário mínimo acima da inflação. Isso possibilitou essa ascensão social muito forte, somado aos avanços, né, que já vinham ocorrendo há bastante tempo no mundo todo, mas aqui também, né, das lutas femininas, né, das lutas das mulheres, das lutas dos negros, né, das lutas da população LGBT, tá, que trazia, né, para os conservadores um mal-estar muito grande. 5 minutos só. Tá? Então, você tinha, por um lado, um crescimento, né, e uma inserção social muito grande, uma visão de que a gente estava avançando muito, e aí fica aquela coisa de que eu quero mais. Né? E aí a gente foi para a rua, né, para querer mais. Né? E foi reivindicar, né? Quer dizer, a coisa, as manifestações de junho de 2013 começam com o quê? Começam com a reivindicação muito pequena, né, contra o aumento de 10 centavos na tarifa dos ônibus, né, em São Paulo. Há uma repressão que eu, na época, achei que era burra, mas hoje eu acho, hoje não, logo depois comecei a pensar que isso não foi espontâneo, essa repressão. Tá? Não foi uma burrice. Eu acho que tem, tanto a grande mídia tomou conta das pautas da juventude, né? Quanto havia, efetivamente, gente infiltrada, os black blocs desapareceram depois, né? E só reapareceram quando? No 8 de janeiro. Né? A revista Piauí mostrou que 26, né, integrantes dos Black Kids, que é uma tropa de elite, um destacamento de elite das Forças Armadas brasileiras, extremamente treinada, né, para sabotagens e agitações de rua, tá? Explosões de torres de energia elétrica, tudo aquilo que eles fizeram no 8 de janeiro. Tá? 26 desses caras compuseram um entorno do Bolsonaro. Tá? Então, a gente precisava investigar quem eram aqueles black blocs. Tá? A gente não pode esquecer também que houve, alguns anos antes, mas não muito, a Primavera Árabe, inclusive na Ucrânia. Tá? Patrocinada por quem? Induzida por quem? Por forças, né, internacionais que tinham interesse. Havia, sim, um momento de ascensão internacional do Brasil. Não vamos nos esquecer, né, que tinha uma capa do New York Times que mostrava o Cristo Redentor em propulsão. Né? O Celso Amorim já falou diversas vezes isso, que quando ele viu aquela capa, ele disse:
estamos perdidos, porque eles vêm para cima da gente. Tá? E foi o que eu entendo que aconteceu. Agora, eu não sou contra, eu não tenho uma visão negativa das jornadas, tá? De junho. Eu acho que elas expressaram, tá? Um desejo legítimo da população, mas elas foram manipuladas. Tá? E isso abriu as portas, junto com a Operação Lava Jato, junto com a Operação de Imprensa, junto com a grande, não vou dizer grande parte, mas uma boa parte, né, do executivo, do legislativo e do judiciário, tá? E isso abriu as comportas, né, para a extrema-direita e para o bolsonarismo. O tempo é curto, a gente começa a se entusiasmar, começa a falar. Eu vou parar aqui, tinha algumas coisinhas para falar ainda, mas já estourou meu tempo. Muito obrigado, Benedito. Peço para que desligue o microfone, né? E agora eu passo a bola da vez para o Marco Antônio fazer sua apresentação, né, de 15 minutos sobre o tema. Boa noite, pessoal. Estão me ouvindo bem? Se eu cair por acaso, é que a minha internet às vezes falha quando está em reuniões, tá? Mas eu consigo voltar rapidamente. Agradecer o convite, prazer estar não só com o Guilherme, que eu conheço, mas também com o Benedito, meu marido, que estou conhecendo agora, prazer, para poder debater esse importante momento de luta social da história brasileira, né? E que causa tanta polêmica até hoje, né? Por uma série de motivos. Eu não vou nem entrar exatamente nessa dimensão das diferentes interpretações, né? Embora eu também já tenha estudado isso, né? E só para colocar um pouco o meu local também, de onde que eu falo a respeito da Jornada de Junho, eu sou professor de Sociologia da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, já desde 2009, pesquiso o pensamento social e político brasileiro e especialmente a intelectualidade ligada aos movimentos populares da esquerda, em geral. Sou também militante, já fui lá atrás, nos anos 90, do PT, já fui do PSOL também, da onde saí com inúmeros militantes, centenas de militantes ano passado, né? E milito também na área sindical, no Antissindicato Nacional, além de trabalhar com formação política de movimentos sociais. E eu queria chamar a atenção, e vou me focar no meu tempo, 15 minutos, sobre um dos eixos de análise possível, né, de contextualização de junho de 2013. E que foi onde eu trabalhei, seja em artigos científicos, né, desde 2014, 2015, até 2020, mais ou menos, né, seja do ponto de vista mais militante, né? Tenho escrito já desde 2013, né, seja no Correio da Cidadania, até mais ou menos 2018, e depois no Contrapoder, que é uma plataforma de comunicação da esquerda e de movimentos sociais, né? Então, escrevi bastante sobre a conjuntura brasileira, como é que fomos, né, do lulismo ao bolsonarismo, e agora voltamos ao lulismo, né? E é um pouco o que eu trabalho, né, nos últimos anos, que eu vou tentar resumir aqui, né? Não por acaso eu estou lançando, já acabei de lançar no mês de maio, né, um livro sobre os 10 anos das jornadas de junho, né, 2013, né, pela editora Mauad, que é 10 anos de junho de 2013, da crise do lulismo à derrota de Bolsonaro, né, e nessa chave mais da trajetória histórica, né, da sociedade brasileira, da esquerda brasileira. A gente poderia colocar
né, como já foi colocado, né, em parte pelo colega Benedito, a gente pode contextualizar junho de 2013 num conjunto de movimentações sociais no mundo, de mobilizações multitudinárias, né, e de vários países do mundo, em que revelam, em grande medida, uma insatisfação das classes trabalhadoras, das classes populares, sejam elas mais ou menos heterogêneas, né, de várias regiões do mundo, com não só com a crise do capitalismo mundial, que teve um pico em 2008, né? Então, junho de 2013 está no conjunto dessas consequências, né? Mas também da própria incapacidade da democracia burguesa, liberal, representativa, né? De satisfazer os anseios, né, dos de baixo, do mundo do trabalho, né? E, portanto, por uma série de motivos, nós temos inúmeras mobilizações, né? Estados Unidos, Europa, países árabes, países latino-americanos, né? Ucrânia, uma série de insatisfações seja com a democracia, seja, inclusive, com a falta de democracia, né? Então, a gente poderia pensar juntos de 2013, analisar juntos de 2013, como muita gente faz, nessa chave, né? Mas, no caso brasileiro, né, a crise econômica mundial de 2008 rebateu aqui, embora o Lula tenha falado na época, né, que seria uma marolinha, né, mas depois veio o tsunami, né? A crise bateu forte, demorou, mas bateu já no segundo governo Dilma, principalmente, né? E atingiu fortemente os governos, né, da onda rosa, governos progressistas, né, que não são governos, ainda que pareça, né, o que se apresente como tal, não são governos de esquerda, mas são governos, né, de conciliação de classes, né, pactos sociais em que estão vários setores burgueses dentro desse pacto. E com isso, né, a crise mundial abalou não só ditaduras árabes, por exemplo, mas também governos progressistas, né, na América Latina. No caso do Brasil, portanto, não dá para entender junto de 2013 se não entender, né, a ascensão, o ápice e depois a queda do lulismo, que, como qualquer hegemonia política na democracia burguesa, seja ela progressista, como é o caso, seja ela conservadora, ela tem sempre hora para acabar, né? E o lulismo, portanto, é um pouco a chave pela qual eu analiso os anos 2013, né? Mas o ângulo pelo qual eu analiso, né, pelo qual busco analisar, é das movimentações das classes trabalhadoras, das classes populares, né? E, nesse sentido, o junho de 2013, ao contrário do que é mais visível nas narrativas conservadoras ou progressistas dominantes até hoje, né, junho de 2013 é bastante enraizado no mundo do trabalho, né, no mundo das movimentações sociais de setores populares que não estavam incluídos no Pacto Lulista, né, que incluía desde agronegócio, desde a burguesia, desde os vários setores da burguesia financeira, industrial, né? O Lula colocava isso muito nitidamente como presidente, né? Dizia que todos tinham ganho no governo dele, não só os trabalhadores, os negros, as mulheres, né? Mas nunca os bancos ganharam tanto com os governos dele, o próprio agronegócio, né? Então, esse governo, esse pacto de classe, esse pacto do lulismo, que a gente pode pensar como populismo pré-1964, né, excluir os setores mais combativos, mais autônomos do campo da esquerda, né? E esses setores justamente já estavam se mobilizando quando a crise vai começando a bater. E não só a crise, gente, é bom lembrar disso, mas também o próprio sucesso do desenvolvimento capitalista brasileiro sob hegemonia política do lulismo, né? Sob hegemonia política progressista, né? Um pequeno resultado disso é o nosso inferno urbano, né? Quanto mais crescimento econômico, né, mais riqueza, mas mais pobreza também, né? E esse é um dos motivos, a dificuldade crescente da classe trabalhadora brasileira
na vida urbana. Então, tem estatísticas sobre isso muito ricas, né, que apontam como é que o Brasil, que crescia sob os governos do PT, era um Brasil também cada vez mais violento. A criminalidade aumentava, né, e as dificuldades no transporte público aumentavam, né? Então, o Brasil tinha e tem ainda uma das piores taxas de retenção no trânsito cotidiano do trabalhador, né, da casa para o trabalho, né? Então, isso afetava diretamente a classe trabalhadora. Não por acaso, né, os movimentos em torno da bandeira do passe livre, da questão das passagens de ônibus, metrô, trem, etc., já se organizavam desde a primeira década desse milênio, né? Tivemos várias revoltas importantes em Salvador, em Florianópolis, com repressão fortíssima, né? E, portanto, 2013 foi uma consequência lógica dessa vida mais dura da classe trabalhadora, que ainda com melhores condições financeiras, né, a desigualdade se continuava altíssima no Brasil, como continua até hoje, né, e com a vida urbana cada vez mais difícil, né. Um segundo elemento de contexto que explica a junho de 2013 é o que é mais caro a nós da esquerda, né, movimentação autônoma, combativa dos trabalhadores por meio de suas organizações de classe, sindicatos, né. Sociologia do trabalho no Brasil, a historiografia do trabalho no Brasil tem muitos dados sobre isso, né? A partir, no início e auge do lulismo, até 2010, a classe trabalhadora ficou bastante passivada sob um governo, né, com uma liderança uma antiga liderança metalúrgica. A partir de 2010, 2011, né, as estatísticas de greves, de horas de trabalho paradas, de protestos operários, foi crescendo no Brasil, né? E 2013 é o resultado disso. A gente poderia mencionar inúmeras greves que abalaram o Brasil, né? A greve dos professores universitários, em 2012, uma greve que durou 4 meses, né? Que nós enfrentamos Dilma, enfrentamos Haddad, né? O Antissindicato Nacional, conseguimos arrancar uma recomposição salarial de 40%, né? O governo Lula o governo Dilma, só queria dar 5%. Nós protestamos contra a precarização das condições de trabalho. Nós tivemos greves importantes de metroviários, de professores de redes públicas na Bahia, por exemplo. Tivemos a estrondosa greve dos garis no Rio de Janeiro, que abalou também o condomínio de poder aqui no Rio de Janeiro, que envolvia a FETransport, né? A Federação dos Transportes, das empresas de transporte de ônibus aqui no Rio de Janeiro, que envolvia desde o Eduardo Paes, hoje prefeito de novo, passando pelo Cabral, né? Um político que rapinou o estado do Rio de Janeiro, né, que fez as grandes obras, os grandes eventos, que ele e Paz derrubaram, né, casas e removeram populações como nunca, né, mais do que o Carlos Lacerda lá no passado, antes de 64, e tudo isso com o apoio de Lula, Dilma, né, apoio de Marcelo Crivella, né, que foi um senador, né, depois se apresentou como bolsonarista, mas sempre foi um senador e ministro de Lula e Dilma, né, e com vários outros desse condomínio lulista, MDBista aqui no Rio de Janeiro, que destruiu em grande medida a economia do Estado, né? Então, nós tivemos inúmeros movimentos sociais, e dá para a gente entender em junho de 2013, não como muitos apresentam de modo descontextualizado, né? Junho de 2013 é um elemento, uma explosão de revolta popular, né? Que tem um contexto de crescimento de lutas operárias e populares nas questões urbanas. O MTST cresce enormemente nessa conjuntura, né? E mais, depois de 2013, as lutas dos trabalhadores aumentaram, né? E culminaram com a grande greve geral de 2017, né? Em que nós enfrentamos, né, o governo Temer, né, a polícia, né, em Brasília, que também fomos violentamente reprimidos, né? Então não por acaso nós tivemos grande repressão em 2013 posteriormente, porque, como na história da luta de classes nos ensina, né, nós tivemos uma movimentação popular muito forte, né, nos primeiros anos, primeira metade, até mais ou menos 2017, dos trabalhadores. Em 2013 faz todo sentido com essa
relembrando esses dados, né? E é bom lembrar também quem esteve em junho de 2013 para concluir, né? Porque como ele foi sucedido por outros movimentos, mais de direita e extrema-direita, né? Se faz bastante essa confusão. Mas todos os surveys, todas as pesquisas que foram feitas, né? Em junho de 2013, em loco, né? Quem estava lá, né? Imagino que todos nós temos estado presentes, né? Nós percebemos que grande parte de quem foi às ruas em junho de 2013 era jovens da classe trabalhadora com algum capital cultural. Isso, inclusive, é fonte de confusão, né? Porque a classe trabalhadora brasileira já tem, em muitos setores delas, um relativo nível alto de capital cultural. Então, esse é um dos elementos para demarcar empiricamente que as pesquisas apontam quem é que esteve nas ruas em julho de 2013, que é muito diferente, né, de quem foi para as ruas posteriormente protestar contra a Dilma, defender a Dilma também, porque era uma geração menos jovem, né, e de um outro extrato social. Então é importante a gente separar isso, né? Quem é que estava nas ruas em 2013 e quem está nas ruas depois. Obrigado. Muito obrigado, Marco Antônio. Agora passo a bola da vez para o Amarildo se apresentar e fazer uma exposição de 15 minutos. Bom, como eu sou professor, né? E a minha área é história, né? E em 2013 eu estava entre Rio e São Paulo, né? Estava entre a Federal Fluminense e São Paulo, onde eu residia. Então, eu tive a oportunidade e o prazer, né, de presenciar, né, as manifestações nas duas principais cidades do país, né? Foquei mais em São Paulo, né, até por relações políticas que eu tinha ali, né? Conheci o pessoal do movimento, algumas pessoas, né, do movimento Passe Livre, conheço muito bem a periferia de São Paulo, que morei na periferia de São Paulo, né, durante muito tempo, então eu conheço bem, né, cresci ali, né, e eu estava naquele momento transitando por aí, já não morava mais, mas eu transitava muito por ali. Então, eu gostaria de primeiro, então, nesse sentido, eu vou colocar algumas questões, como o Benedito falou, é pouco tempo, né? E a gente se empolga e a gente quer falar, né? Eu vou tentar fazer uma pequena síntese aqui, né? Para depois a gente partir para o debate, que eu acho que é quando a gente vai conseguir realmente esgarçar mais as nossas posições. Bom, a primeira questão que eu queria dizer, eu concordo com o Marco Antônio quando ele coloca essa questão da crise do capital, né? Então, veja, 2008 é quando explode a crise do capital, né? Essa atual crise, né? Ela explode ali em 2008 e ela, segundo o Lula, seria uma marolinha e ela não é uma marolinha, né? Ela chega rasgando no mundo inteiro como era esperado, tá certo? Então, eu creio que qualquer pensador, militante, seja ele intelectual, seja ele quem for, que acompanha, né, o capitalismo, as lutas sociais, sabia que essa crise iria chegar, né? E, diferentemente do que alguns dizem, né, eu não creio que o Brasil, nesse período do lulopetismo, estava andando em vento e popa. Muito pelo contrário, né? Eu tenho sérios questionamentos sobre isso, tá certo? Então, veja, essa crise ela vai atingir o mundo inteiro e o Brasil não passa impune a essa crise, certo? E nós não podemos esquecer que o Brasil ele nunca fez parte daquilo que no passado chamávamos de países de primeiro mundo. E não seria com Lula que ele iria fazer parte desses países de primeiro mundo ou do chamado capitalismo avançado, né, ou capitalismo desenvolvido, etc. e tal. O Brasil, aí nós temos que entender a particularidade do caso brasileiro. Me parece que eu acho que é essa a questão. Senão, nós vamos cair, né, ou podemos cair numa visão que acaba idealizando, né, a realidade brasileira. O Brasil ele tem uma particularidade, né? Entre essas particularidades, nós podemos destacar a superexploração da força de trabalho.
essa superexploração da força de trabalho, ela jamais vai ser superada dentro do capitalismo, por mais que se tenha políticas públicas, né? Como Bolsa Família, etc, etc, etc. Ela não se resolve. É uma contradição ou uma característica do capitalismo brasileiro, certo? E essa particularidade, ela só pode ser superada a partir de uma ruptura. Em nenhum momento, né, e essa ruptura, obviamente, ela tem que ser, né, a ponta de lança tem que ser a classe trabalhadora. Em nenhum momento o lulopetismo cogitou isso, muito pelo contrário, como lembrou o Marcos, se eu não me engano, até o Benedito, não foi o Benedito, foi o Marcos que colocou, exatamente. Nunca os banqueiros, nunca a burguesia ganhou tanto nesse país. Certo? Nunca a burguesia ganhou tanto nesse país. Certo? E esse é um fato, e o Lula fala isso, e fala, né, é honesto intelectualmente falando, e politicamente, quando ele afirma isso. Certo? Agora, se alguém está ganhando tanto, alguém está perdendo. Né? E aí não precisa ninguém ser muito gênio, né? Não precisa ser nenhum gênio para saber que quem perde é sempre a classe trabalhadora. E a classe trabalhadora perdeu muito no governo Lula. Certo? 5 já? Nossa, e a classe trabalhadora perdeu muito no governo Lula. Só para vocês terem uma ideia, nesse período em São Paulo é uma cidade que é a maior metrópole e a mais industrializada. O impacto é muito grande. Para vocês terem uma ideia, na periferia de São Paulo, a cidade de São Paulo era a cidade, ou uma das cidades que mais recebia recursos federais no sentido de programas, né, como Bolsa Família, essa coisa toda, sobretudo para essa juventude que o Marcos apontou. E essa juventude, ela acabou se tornando uma juventude altamente endividada, porque eles pegavam um valor baixo através de cartão de crédito e ia se endividando. O mesmo aconteceu com o ProUni, essa coisa toda. Essa galera do ProUni, o que aconteceu? Se formaram, venderam a ilusão de que iriam arrumar grandes empregos, melhoria de vida, e não arrumou, ficaram desempregados. E foram trabalhar onde? Foram trabalhar, e como é que se chama? Atendi, telemarketing, esse tipo de coisa. Outros tantos ficaram desempregados mesmo. Eu conheci vários, né, que ficaram desempregados. Então, essa ilusão, ela vendida pelo governo Lula, ela despencou. Agora, o que acontece nesse contexto? Acontece que a classe trabalhadora, durante todo esse processo, em que pese essas colocações do Marcos, né, ressaltar essas lutas da classe trabalhadora, que sempre vai ter, a luta de classe nunca tira férias, ela vai ser sempre presente. O fato é que o lulopetismo ele desarmou a classe trabalhadora. O que se tornou a CUT, o que se tornou outros movimentos, foi uma coisa assim terrível, né? Tá certo? Inclusive, eu lembro, o Marco citou da greve de 16, a CUT estava lá dentro conchavando com os parlamentares e os trabalhadores levando porrada, né? E aí entra um outro contexto também, em 2013, que era o Cardoso, né, era o ministro da Justiça, ele mandou baixar o porrete, ele ofereceu a Guarda Nacional para reprimir os trabalhadores, os estudantes, o pessoal do Passe Livre, que comandado lá pelo Passe Livre. O Haddad se reuniu com o Alckmin e assinou embaixo, chancelou embaixo a violência contra os manifestantes. Tá? Depois recuaram, porque viram que a massa foi para a rua. E aí a gente tem que entender esse fenômeno da massa, que eu não consigo falar aqui, mas eu pretendo explicar um pouco mais à frente, e a razão pela qual o movimento que cresceu foi sequestrado. E aí a gente tem que entender os limites, né, da organização da classe trabalhadora. Tanto disso que surgiu naquele momento, que eram os autonomistas, como também as debilidades do movimento sindical, e também dos partidos tradicionais, que não tiveram como fazer o movimento avançar. Mas aí depois eu posso falar um pouco mais. Desculpa, Guilherme, se eu passei, tá? Amarildo,
Peço desculpas, né? Eu fiz confusão. Você tem mais Ah, 5 tá. É porque eu minutos achei que tava. Eu falei, pô. para falar. Eu peço confusão. Foi desatenção minha. Então você tem mais, na verdade, mais 6 minutos para falar. Ah, tá bom. Também tava Inclusive achando que eu contando com o falei, pô, eu tempo. falei tanto. Inclusive Tudo bem. Aqui encolhendo o teu tempo, Maria. É, tudo bem. Então, essa parte mais então, vou entrar, né, que eu mudei aqui um pouco o raciocínio, então, eu vou entrar um pouco, tá, nessa questão do movimento. Tá? Eu acompanhei o movimento Passe Livre durante muito tempo. Não organicamente, nunca participei, mas assim, eu acompanhava, né? Até porque, como eu disse, eu sou de São Paulo e eu sempre andei de ônibus, né? Entre outras coisas, porque eu sou da periferia de São Paulo e eu também não gosto de dirigir, eu sempre andei de ônibus. Né? Mesmo quando eu tinha condições de repente, até comprar um carro, etc., eu falei, não vou andar de ônibus. Né? E eu sei o que é o tormento de andar de ônibus em São Paulo. Né? Então, esse problema já vinha há muito tempo. E o movimento Passe Livre ele cresce nessa esteira, né? Da questão da mobilidade urbana. E em São Paulo ela é muito séria, porque é uma cidade gigante. Então, é uma cidade gigante, é caro andar em São Paulo, é muito caro. E veja, o impacto do valor, se eu não me engano, era 23 centavos, alguma coisa assim, né? O impacto disso para quem mora na periferia é muito grande no final do mês. É muito grande. Tá certo? Então, o Movimento Passe Livre, ele percebeu isso. E ele tem uma vantagem, né, uma virtude que eu acho fundamental. Mesmo eles sendo ali uma galera mais de classe média estudantil, eles começaram a se organizar na periferia de São Paulo. Certo? Eles começaram a se organizar na periferia de São Paulo. Isso é um fato. O grande problema aí que eu vejo é que o Movimento Passe Livre ele começou a se organizar, o movimento começou a crescer, só que eles não tinham uma pauta, né, que fosse uma pauta classista. Eles se limitaram nessa pauta, que é classista, mas ela ampliou, certo? Essa é uma questão. E aí perdeu-se a oportunidade de colocar outras questões de suma importância dentro do movimento. Uma outra questão também, o movimento ele trabalhava, né, ou trabalha ainda, né, com essa questão de não ter lideranças, de ser as coisas mais diretas, né? O que é importante também, é uma crítica interessante. Todavia, acabou mostrando uma série de insuficiências. Dentre elas, só para vocês chegarem um momento que, para vocês entenderem, chega um determinado momento que eles não conseguiram organizar uma passeata. Né? Eles não conseguiram organizar uma passeata, então sai um povo para cá, um povo para lá, etc. Então, o que acontece? Quando vai apertando, quando vai afunilando e quando vai esgarçando tudo que estava acontecendo, tudo que estava contido por debaixo, que era essa precarização, que era essa violência contra a classe trabalhadora, que no Brasil nunca acabou, que a superexploração da força de trabalho continuava arrochando a classe trabalhadora, e no caso específico a juventude, eles não tinham uma pauta mais ampla. E, ao mesmo tempo, os partidos políticos mais à esquerda, que aí o PSOL na época, né, estava na oposição, o PSTU e outros partidos mais, eles também não conseguiram ter inserção no movimento. Né? E aí a gente também pode discutir por quê. O que acontece nesse contexto? O movimento que surge como uma pauta classista, mais imediatista, não consegue abrir, ele se tornou presa fácil para a direita, para o sistema, né? Presa fácil para o sistema. Na medida em que esse sistema ele partiu para a repressão, como eu disse, inclusive com a conivência do governo petista, os governos petistas, tanto municipal quanto esfera federal, partiram para a repressão e eles perceberam isso, né? Que não deu certo, porque o movimento só ia aumentar. E o que acontece nesse contexto? Nesse contexto, a direita ela cria uma nova estratégia, ela adota uma nova estratégia e ela vai puxando, tragando o movimento para o seu lado. E aí a Rede Globo vai pautando, e aí entra em cena um personagem histórico que é a classe média. A classe média começa a entrar em cena aí. E aí a gente tem que entender por que essa classe média ela acaba
protagonizando uma fração dessa classe média, né, protagonizando as coisas mais bizarras que a gente pode pensar, né? E depois, para não extrapolar o tempo, eu falo no próximo, na minha próxima intervenção. Maravilha, pessoal. Eu estava pensando aqui, já que o Benedito, o Amarildo, acho que o Marco Antônio também falou aqui, reclamou do tempo curto. Em vez de fazer uma consideração, né, terminar a análise e fazer as considerações finais com 15 minutos, que tal a gente fechar, né, com 20? Se vocês estiverem de acordo, a gente fecha com 20 minutos. Se não, a gente termina com 15. Vocês têm acordo? Marildo? Tem? Benedito? Maravilha. Então vamos aí para a parte final aí do nosso debate, né? E vamos fazer assim, 20 minutos a Benedito, né, fazer suas considerações finais e terminar, né, de fazer suas análises, se quiser colocar mais alguma coisa aí no debate. Fique à vontade e, né, pode mandar bala. Bom, vamos lá. Começar falando duas coisinhas. O Marco Antônio foi, eu acho que não sei, mas foi dirigente da Andes. Eu fiz parte, Marco Antônio, da segunda diretoria da Andes, tá? Da Andes, Associação Nacional dos Docentes. Eu sou fundador do movimento docente brasileiro, fiz parte da primeira geração do movimento docente brasileiro. E sou pai de uma liderança aí do movimento do passe livre, na época e tal. Tá? Agora, a gente tem visões muito diferentes, é interessante isso. Vocês acreditam, né, o movimento de 2013 com a crise, né, e a luta de classe. Tá? Quanto à luta de classe, eu não tenho nenhuma discordância, porque eu acho que todos os movimentos que são feitos, né, de cunho popular, eles são, de alguma maneira, expressão da luta de classe. Mas eu tenho impressão, a minha visão é o seguinte: primeiro, eu não conheço, talvez, as pesquisas que o Marco Antônio se referiu, dizendo que a extração de classe dos participantes dos movimentos eram classes populares. O que eu vi e o que eu pesquisei, a grande maioria eram de classe média. E eu acompanhei os movimentos em São Paulo e em Porto Alegre, que os gaúchos, inclusive, dizem que a coisa começou aqui, porque houve manifestações aqui uma semana antes do que da manifestação inicial em São Paulo. E em Vitória, eu fui professor lá da Universidade Federal, e naquele momento, inclusive, fazia 30 anos da fundação da Associação dos Docentes, lá do qual fui presidente. E eu fui para lá para participar dos festejos. Tá? E aí eu estava lá no dia da grande coisa. Né? E aí eu atendi vários veículos da grande mídia, e eles me diziam: professor, como é que o senhor explica que as redes sociais tenham tido essa capacidade de mobilização? Eu digo: olha, eu acho que nós estamos vendo as coisas de ângulos diferentes. Obviamente que, nos primeiros momentos ali, a convocação para as primeiras movimentações foi feito realmente pela internet. Mas vocês têm passado, né, semanas com dia e noite, né, com a desculpa que vocês estão noticiando, né, vocês estão convocando as pessoas para as ruas, né, porque eles diziam a todo momento: olha, passeata, né, vai ter passeata amanhã, a passeata vai se encontrar no lugar tal, né, e vai caminhar por tal lugar e vai ter uma manifestação em tal lugar. Era um pouco assim: venham para a rua. Né? Eu digo, quem botou todo o povo? No dia da grande manifestação, a Rede Globo
tá? Deixou de transmitir o Jornal Nacional e a novela. Ele ficou transmitindo, tá? Só as manifestações no Brasil todo. Tá? Quer dizer, em que outro momento a Rede Globo fez isso? Certo? Então, ela capturou esse movimento, que foi um movimento legítimo, que começou, de fato, né, pela insatisfação, né, de um segmento específico da juventude, né, que aí sim tinham sim, trabalhadores, tá? Mas rapidamente isso é sequestrado por outras forças. Tá? Aqui no Rio Grande do Sul, o governador era o Tarso Genro, e o Palácio Piratini, que é o palácio de governo aqui, foi sobrevoado durante as manifestações por um helicóptero sem prefixo, que ninguém sabe de onde surgiu e nem para onde ele foi. Tá? E que fazia e agitava, né, as massas, e convocava, e a grande palavra de ordem era sem partido e sem sindicatos também. Tá? Era uma aparência anarquista, tá? Mas os próprios anarquistas foram engolidos no movimento. Eu tenho colegas, amigos aqui, né, colegas professores e amigos que são ligados ao movimento anarquista e que estavam presentes no início, mas que foram tragados pelo roldão do movimento. Tá? Quanto à repressão, o que nós todos, né, nos horrorizamos com o 8 de janeiro. Não foi muito diferente o que aconteceu, né, durante as jornadas. Tá? O Palácio Piratini aqui, houve tentativa de invasão. O Congresso Nacional, né, foi tomado, a parte externa dele e o teto dele. Eu tenho 2 filhos que estavam lá presentes. Eu tenho 5, tá? Eu tenho 2 filhos que estavam lá participando, que se entusiasmaram e foram. Tá? Eles são de Brasília, né? E foram para as manifestações, obviamente, eu também fui, não lá em Brasília, mas, né, na cidade assim, que eu estava. Tá? Então, para mim, isso não era. Isso começa com um movimento de classe, tá? Mas é rapidamente sequestrado, controlado, né, por forças aí que eu tenho comigo. Né? Havia agentes infiltrados ali da extrema-direita, tá? E havia muito dinheiro de empresários que depois foram financiar o bolsonarismo. Pessoas que aqui a gente sabe que financiaram, né, aqui no Rio Grande do Sul, que financiaram as jornadas e que depois se revelaram bolsonaristas. Tá? Com relação, vocês acreditam as manifestações à crise? Eu quero lembrar que a crise econômica chega no Brasil em setembro de 2013. Na época das manifestações, o desemprego era o menor desemprego histórico do Brasil, desde que ele começou a ser medido. Era de 6,3%, se eu me lembro bem. Tá? Então, a crise não tinha batido ainda. Tá? Eu não estou dizendo que não tem por exemplo, o ex-ministro, né, da Justiça da Dilma, eu tenho sérias críticas à ação dele, tá? Não estou defendendo, não. Tá? Vocês acreditam a crise, tá? A minha interpretação é a inversa disso. Veja, o aumento da violência, né, e o aumento das greves. Ninguém faz greve no momento de recessão. Quantas greves aconteceram depois dessa de 16, tá, ao longo do governo Temer e do governo Bolsonaro? Pouquíssimas. Por quê? Porque
o desemprego era altíssimo e o trabalhador não faz greve quando tem perigo de perder o emprego. O trabalhador faz greve quando você tem crescimento econômico, quando você tem... porque aí a força de pressão dele é muito maior, porque a necessidade de mão de obra é muito maior. Então, se ele perder emprego numa fábrica ou numa loja, no escritório, ele consegue ir na outra semana. E o que havia naquele momento era exatamente isso. Eu me lembro do desespero dos empresários. Uma vez eu tive uma briga com o gerente de um supermercado aqui. Briga não, desentendimento, porque havia uma fila imensa, tá? E ele só tinha 2 ou 3 caixas funcionando. E eu fui reclamar com ele. Eu disse, olha, meu senhor, pô, né? Ele disse, olha, senhor, me desculpe, mas nós estamos aqui, né, requisitando gente e não tem. A gente não consegue trabalhador. Tá? Então, esses momentos são momentos de ascensão do movimento operário, não os momentos de crise. Vocês sabem muito bem disso. Tá? E o que existia naquele momento, inclusive a violência. Tá? Por que a violência cresce? Porque cresce nos movimentos e cresce as greves. Porque nos momentos de expansão, tá? É uma coisa inerente a qualquer um de nós. Quando a vida está melhorando, a gente quer mais. A gente não pode esquecer que, contemporaneamente às jornadas de junho, tiveram os rolezinhos. Vocês se lembram dos rolezinhos? O que eram os rolezinhos? Eram os jovens de periferia tomando shopping centers. Eles diziam, isso aqui é nosso também. E eles tinham toda a legitimidade de fazer. Mas como é que eles tomavam? Com boné de marca, com tênis de marca, pagavam R$ 1.500 um boné, R$500 um boné e R$ 1.500 um tênis. Tá? Lembro do rock ostentação? Do rock, não, do funk ostentação? Tá? Escurituro de corrente de ouro. Tá? Por quê? Porque houve um grande salto de consumo. Eu não estou dizendo que eu não estou discutindo se isso é bom ou se é mal. Eu estou fazendo uma constatação. E o que vem depois, e aí eu concordo plenamente com vocês, só que eu acho que está havendo uma defasagem aí de datas. A crise vem depois. Tá? E a crise é, sim, o estupim para a queda da Dilma e para o crescimento do bolsonarismo. Mas não podemos esquecer que tem um outro elemento aí muito grande, que é a crise da moral tradicional. O avanço das mulheres, dos negros, dos homossexuais, da população da periferia. Lembram daquela história da mulher que briga com o cara no aeroporto, no avião, porque ele estava de bermuda? A classe média estava muito incomodada com aquilo. Eles diziam, mas agora, para viajar de avião, parece que eu estou numa rodoviária. Não é? Então, e isso era até onde... Quer dizer, havia filas nos restaurantes, né? E mais do que isso, as filas das empregadas, as empregadas conquistaram o direito de ter carteira assinada, né? E de ter fundo de garantia. E as filhas e os filhos dos empregados e dos porteiros começaram a frequentar a universidade, sentar lado a lado com os filhos da classe média. Tá? E mais do que isso, o medo e o pavor não era simplesmente de que as pessoas, de que esses jovens partilhassem os mesmos espaços. Não. Era o pavor de que esses jovens negros da periferia fossem lá disputar o mercado de trabalho, que era reserva de mercado da classe média. Isso é o estupim das insatisfações, tá? Somados, né, à perda de chão dos conservadores, né, pela mudança dos costumes, tá? Para deflagrar tudo que vem depois.
Né? A culpa não é das jornadas de junho, tá? Mas as jornadas de junho expressam a insatisfação daquele momento que foi depois capturada pela extrema-direita. Entende? Essa é a minha tese. Tá? Os guris que foram para a rua foram num primeiro momento. Porque, veja, o que a gente tinha ali nas manifestações? Vocês se lembram, vocês participaram assim como eu. Você tinha gente lá com um cartaz, não é, contra aborto, ao mesmo lado das meninas que estavam ali defendendo o aborto. Tá? Não havia bandeira, porque todas as bandeiras estavam lá, menos as dos partidos políticos e dos sindicatos. Essas eram proibidas. E as camisas dos partidos e dos sindicatos. Essas eram proibidas. Quer dizer, ali começa, pela captura que houve, ali começa, né, cresce, toma dimensão de massa a antipolítica, que já vinha sendo trabalhada anteriormente. Tá? Bom, eu vou parar por aqui, porque depois, quem sabe, a gente pode bater uma bola, né, conversar um com o outro, trocar visões assim mais rapidamente do que ficar muito estático assim. Tá? Obrigado. Era isso. Bem, agora, né, 20 minutos aí, né, de tempo máximo para o Marco Antônio fazer suas considerações finais e colocar mais alguns elementos aí no debate. O marido volta, será, gente? Será que houve com ele? Espero que sim. Tomara que sim, né? Ele não fez contato, não, né? Tô entrando em contato com ele. Mas enquanto isso, toca o barco que Tranquilo. eu resolvo. Eu tô caindo, mas eu tô conseguindo voltar. Já tô acostumado com essa minha rede aqui, que eu tô no apartamento provisório aqui. Dialogando com algumas questões importantes que o Benedito colocou, e também antes o Amarildo, tá? Tem até na literatura acadêmica, né, e militante sobre o junho de 2013, tem uma certa polêmica, né, sobre o perfil, né, de classe, de raça, de gênero, etc., de quem foi às ruas em junho de 2013. É claro que tem vários junhos de 2013 pelo Brasil. Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, junho de 2013 se prolongou pelo menos durante toda a greve do CEP, né, do Sindicato dos Professores da Rede Pública, que foi no segundo semestre de 2013, né, muitos colocam que em junho de 2013 durou a maior parte de 2013, no caso do Rio de Janeiro, mas, na verdade, junho de 2013, no Rio de Janeiro, durou até a greve dos garis, né, que, inclusive, foi uma greve construída pela oposição sindical, né, porque o sindicato era pelego, né, nem cutista era, né, mas era um sindicato pelego, estava nas mãos, né, dos governos, né, já era Pezão, não era nem Cabral, senão ainda era Cabral, né, e Paz, né, mas, enfim, a oposição sindical fez a greve por fora do sindicato, né, e, na verdade, as pesquisas que existem, né, quem fez na época, né, estão na bibliografia a respeito. O André Singer, Lincoln Seco, por exemplo, apontam para esse perfil mais popular. Esse perfil mais popular de 2013, em São Paulo, por exemplo, mas em outros lugares também, em outras cidades, é reforçado pelas pesquisas maiores de outros estudiosos. Pablo Hortelado, por exemplo, que fez inúmeras... Né? Pablo Hortelado e Márcio Moreto fizeram inúmeras pesquisas de campo, né? E normalmente o que aparece é essa confusão, né? Onde se considera de classe média a pessoa que tem maior capital cultural. Mas, volto a dizer, parte da classe trabalhadora brasileira está nessa situação que a Maurido colocou. Ela tem uma formação escolar maior, mas, dado o fato de que, sob o lulismo, a economia brasileira continuou se reprimarizando, né, nós não temos empregos
adequados, digamos assim, para essa qualificação maior da mão de obra, né? Isso é uma coisa, né? Por isso que tem essa confusão, muitas vezes, de que teria sido a classe média que teria da rua. Para não entrar no debate sobre o que é classe média, né? Que, do ponto de vista marxista, é um conceito altamente questionável, né? Eu trabalho mais com diferentes estratos da classe trabalhadora e as classes proprietárias que contratam a classe trabalhadora, né? Isso é uma coisa. Outra coisa é que tem uma variedade de situações que a sociologia do trabalho mostra, que a historiografia do trabalho mostra, em que os trabalhadores se mexem, né? Então, a crise já não tinha chegado com força aqui, dado um quadro de otimismo ainda que existia num lulismo que já estava perdendo fôlego, né? Mas, de fato, mesmo, por exemplo, com uma taxa de desemprego baixa, né, como os estudos do Rui Braga, de outros autores mostram, né, a maior parte dos empregos produzidos no Brasil sob a hegemonia política lulista são empregos de baixa qualificação, de alta rotatividade, de baixos salários. Então, volto a dizer, nós temos esse quadro de uma classe trabalhadora que está empregada, muitas vezes com carteira assinada, muitas vezes precária. Aumentou também sob o lulismo, né? Não diminuiu. Né? A estatística mostra que a terceirização aumentou no Brasil nos governos Lula e Dilma, não diminuiu. Né? Então nós temos um quadro complexo em que Estamos aqui com um pequeno problema. A, do Marco Antônio congelou aqui, né? Estamos aqui no debate sobre os 10 anos das manifestações de junho de 2013, né? Quando o Marco Antônio continuar, ele terá o seu tempo aí de volta para poder terminar de expor. E enquanto isso, né, divulgar aqui pronto, ele voltou. Esperando aqui o Marco Antônio voltar. Marco Antônio, pode terminar de falar. Você parou. Acho que você ficou um minuto e meio aí sem falar. Você retoma aí da onde você terminou. Eu acrescento isso no seu tempo. Tranquilo. Não, só para colocar. Obrigado. Só para colocar que tem uma diversidade de situações em que a classe trabalhadora se mexe, como as pesquisas mostram. Muitas vezes ela se mexe em situações como, em parte, era o que se dava no início da década de 2010, né? Com crescimento econômico ainda, né? Mas já fazendo água. Então, os trabalhadores se mexem mais para ter mais direitos. Mas em outras situações, eles se mexem mais com a crise deflagrada, né? A própria geração do Lula aparece, o novo sindicalismo aparece, né? O Lula, o Lívio Dutra, outras figuras importantes, quando o milagre econômico da ditadura já fazia água, né? E as pessoas, com a crise, né, a chamada crise do petróleo na época instaurada, havia grande junho de 2013. Vocês estão me ouvindo bem? Eu estou te escutando, mas a sua imagem está bastante congelada. Mas continua a falar que Para imagino mim que está agora melhorou. picotando, mas não Beleza. sei. Para mim está A gente picotando. tem. Maravilha. Tá. A gente tem uma situação que causa muita confusão em torno de junho de 2013. Agora
a internet do Dorian resolveu não colaborar aqui com a gente, né? Faz parte do jogo aí que, né, para quem tem esse tipo de coisa acontece, né? Mas ele já voltou. Só esperar. Aí. Estão me ouvindo, gente? Vou tentar concluir. Eu não sei mais quanto tempo que eu tenho, gente. Tem uns 10 minutos ainda? Pode continuar a falar. Pode continuar a falar. Vou dar uns 5 minutos para você no tempo que você caiu. Tranquilo. Nós temos uma situação em que, a partir de 2013, a movimentação política no Brasil se acelera e, obviamente, há uma reação, né, de outros setores a essa movimentação. Tanto que quem vai para as ruas a partir de 2014, 2015, né, as pesquisas mostram que o perfil social de classe é muito distinto. Né? Quem for para as ruas pedir o impeachment de Dilma, né, em movimentos também massivos, mas menores que junho de 2013, foi um grupo social de maior idade, muito menos diverso etnicamente, né, de maior renda, né, até relativamente ao capital cultural, ou seja, gente com mais dinheiro e não necessariamente maior especialização. Agora também mas, Guilherme, você tem que fechar o seu microfone, porque senão não dá para ouvir o Marcos, está dando eco. Valeu. Ou seja, o perfil das pessoas que foram às ruas é muito distinto em 2015, né, do que em 2013. E as pessoas fazem essa confusão, né, por vários motivos que não dá para entrar aqui. Né? Mas, efetivamente, foi outro grupo social. Se em 2013 era uma parte da juventude mais escolarizada e interrompida em suas aspirações de avanço no mundo do trabalho, né, como o Amarildo colocou, em outros momentos era também a juventude periférica. Né? Era também, no caso do Rio de Janeiro, as favelas que desceram para as... E esses setores, efetivamente, não tinham uma maior experiência no mundo das organizações sociais, no mundo do movimento popular, né? E, portanto, havia uma profissão de bandeiras, havia questionamento dos partidos da ordem, entendendo o PT como partido da ordem, inclusive, porque não viam diferença muito dessas pessoas, né? E, portanto, havia aquela multiplicidade. Eventualmente poderíamos estranhar. É o que a gente pode chamar de classe média, de maior camada de classe média, além de uma parte do que seria uma pequena burguesia. Né? E o interessante é que quem foi para as ruas defender a Dilma, né, tem um perfil sociodemográfico parecido, né, com quem foi pedir o impeachment da Dilma, e diferente também de junho de 2013. Então, na verdade, se a gente fosse falar de classe média, quem foi para as ruas como classe média, né, uma classe trabalhadora, na verdade, mais qualificada e de maior condição financeira, foram os que foram defender o impeachment da Dilma e os que foram defender a própria Dilma. Né? As pesquisas mostram isso como e era uma geração mais velha. Né? E aí, uma outra confusão que faz muito grande, né, e que também não tem nenhuma razão de ser, é comparar como eram os atos de 2013 e como foram os atos a favor do impeachment da Dilma. Os atos de 2013 não tinham carro de som, né? Tinha uma multiplicidade de pautas, porque as pessoas tinha oficina de cartazes, né? Tinha, ao contrário do que falam, tinha participação de sindicatos também
partidos, mas não necessariamente, né, portando suas bandeiras, né? Eu era de partido na época, né? Vários colegas, companheiros de partido na época, todos íamos para os atos de 2013, né? E havia um enfrentamento com a polícia fortíssimo, né? Com as forças da repressão, né? Burguesas, né? Já os atos, vocês estão me ouvindo, gente? Desculpa. Pode continuar a falar que nós estamos te escutando. Pelo visto, vai cair novamente. Ah, 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 o, do, do Marco Antônio. Então, enquanto o Marco Antônio não volta, né? Lembrar aqui pro pessoal para se inscrever, né, no canal podcast de mesa de tudo um pouco. Acho que aqui o Marco Antônio voltou, né? Só esperar que a conexão dele tem que ele precisa conectar a câmera e o microfone para poder entrar na transmissão. Pronto, já fez isso. Pronto, Marco Antônio, pode falar. Marco Antônio, então uma dica para você ajuda bastante você ficar perto da conexão do seu roteador ou da conexão do seu Wi-Fi. Mas pode continuar a falar. É melhor eu concluir, né, para poder o marido falar, né? Tá. Então, só para concluir, se você vê o repertório de luta de 2013 é muito diferente, né, do que aparece depois, né? Os atos a favor do impeachment da Dilma, né, da direita mais conservadora, né, eram atos com carro de som, eram atos com lideranças destacadas, eram atos que não tinham confronto, pelo contrário, tinha congraçamento com a polícia, né? Enquanto que os atos mais populares e mais rebeldes de junho de 2013 tinham sempre enfrentamento, né, com as polícias, que são a arma da burguesia para o disciplinamento da classe trabalhadora. Então, na verdade, não só eram outras pessoas, outros grupos sociais, outras classes sociais que foram às ruas em 2013 em relação a 2015, 2016, né, como as próprias questões em jogo eram muito distintas. Numa havia luta por direitos, por mais direitos, protestos contra o capitalismo na periferia, que mesmo sob o lulismo já fazia água, né? E depois do impeachment, perdão, depois da reeleição da Dilma, os protestos são totalmente distintos e não envolvem nenhuma rebeldia popular. Envolvem, né, uma disputa, né, dentro do campo burguês, onde o lulismo já estava deixando de ser hegemônico como opção de desenvolvimento capitalista no Brasil. Né? Vou concluir por aqui para evitar maiores interrupções. Maravilha, então, agradecendo aqui ao Marco Antônio para a gente, né, seguir aqui a atividade, né? 20 minutos aí de fala para o Amarildo, né, fazer suas considerações finais né, e concluir o seu pensamento. Bom, infelizmente a minha internet também caiu, aqui onde eu moro venta muito e está chovendo, então já viu, né? Então eu espero que não comprometa aqui, né? Eu queria ter ouvido todo mundo atentamente, porque assim a gente consegue, né, construir o debate, né? Uma circunstância dessa, né? Então eu vou tentar aqui falar algumas coisas, né? E eu espero que são elementos que eu possa apresentar e que consiga, né, abrir o debate com os companheiros. Então, a primeira coisa que eu gostaria de lembrar, né, é essa questão dos dados que o Benedito ele coloca. Ele está correto nesses dados,
né? Inclusive, quando eu fiz foi coisa de uns 2 meses atrás, eu estava observando, né, os dados da época da Dilma, essa questão do pleno emprego, tudo isso daí que ele estava falando é verdade. Só que tem um detalhe. Me parece que existe uma concepção, né, teórica, não é uma diferença política, né? A diferença política ela é a consequência de de concepções teóricas que são antagônicas, tá certo? Então, veja, eu creio que essa vertente que enaltece e coloca que o governo Lula o governo Lula, né, Dilma, né, o Brasil estava nadando em vento e popa, ela acaba sendo complicada por 2 motivos. Primeiro, porque ela reduz tudo aos dados empíricos imediatos, tá certo? Nesse sentido, ela fica despojada, ao meu juízo, de qualquer espessura no mundo real, certo? Então, essa é a primeira questão, né? E eu posso citar, a gente pode pegar vários dados da época, sobretudo, eu não vou ter de cabeça agora a questão do salário mínimo, né? Teve o salário mínimo real. Agora, qual era o salário mínimo que o DIEESE na época apontava? Olha essa diferença que eu acho que a gente tem que começar a discutir, né? Agora, a questão é, mas por que existe tudo essas diferenças, essas diferentes formas de abordagem desse momento da economia? Me parece que passa pelo fato de encarar qual é o processo histórico que constituiu o capitalismo brasileiro. Me parece que é isso. Veja, um país como o nosso, que é um país que tem uma particularidade, ele tem um país de via colonial. E uma das características deste país de via colonial é a superexploração da força de trabalho, certo? Aquilo que muitos colocam hoje como precarizado, etc., e que eu acho que é uma grande contribuição, na verdade, está expondo a superexploração da força de trabalho, certo? Agora, um detalhe que eu acho também importante. O PT, os governos petistas, os próprios ideólogos do PT, dos sindicatos hoje, eles não trabalham com essa ideia. Então, por exemplo, para eles, pleno emprego é um menino que está trabalhando lá no telemarketing. É o menino que está trabalhando, por exemplo, na barraca da praia. Agora, a questão é, em que condições esse menino está trabalhando? Essa juventude está trabalhando? Certo? Nesse mesmo momento, eu viajei muito pelo Brasil. Eu fui, por exemplo, para a região ali do Vale de Jequitinhonha, fui para o Nordeste, e eu vi as condições que as pessoas estavam trabalhando. As pessoas estavam trabalhando numa situação extremamente precária, numa situação de superexploração da força de trabalho. É essa, para mim, que eu acho que é a grande questão, é o grande negócio. O centro nervoso dessa discussão é a forma de acumulação de capital no Brasil, que o governo petista, em momento nenhum, rompeu. Esse, para mim, é o ponto central. E, no momento nenhum, rompeu essa superexploração da força de trabalho. Aliás, ao contrário, ela se intensificou a partir do momento. Lei da terceirização começou nos governos petistas, não foi no governo Temer. É bom que a gente lembre isso. Certo? Muitos trabalhadores já trabalhavam sem carteira assinada dentro dos próprios governos petistas. A reforma trabalhista ela começou a ser discutida lá no Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo e foi levada pelo Marinho, né, o Luiz Marinho, na época, para dentro do Palácio. Então, acho que tudo isso, todos esses elementos, a gente tem que começar a discutir com mais propriedade, senão nós vamos achar que a crise não abateu, porque a gente vai pegar os dados. Mas e o centro nervoso da acumulação de capital no Brasil, como é que fica? E aí eu retomo. Ao meu juízo, é a superexploração da força de trabalho, que em nenhum momento ela foi superada, em nenhum momento ela foi questionada, ao contrário, ela se intensificou. E com a crise de 2008, que chega, sim, no Brasil, exatamente nesse momento, ela afeta de forma violenta essa classe trabalhadora, que pode ser chamada de precarizada, superexplorada, que estava na periferia. Então, essa questão da acumulação de capital no Brasil, eu acho que tem que ser tem que ser melhor discutida e melhor colocada. E tem que ser reposta dentro do contexto desse período que nós estamos estudando. Então, esse é um ponto. O outro aspecto, que aí eu já vou mais para um lado ideológico, é o seguinte: criou-se a ilusão de uma classe média.
Então, aquela gurizada que estava na periferia de São Paulo, eles achavam que eram, sim, classe média. Eu acabei de falar, era a época de expansão de cartão de crédito. Qualquer um tinha cartão de crédito. O menino ia lá, pegava, recebia uma bolsa, pegava lá em São Paulo o cartão de crédito, se endividava. Ele não fazia os cursos que era para fazer, que eram os cursos de profissionalizante, que ia levá-lo a ser super explorado. Isso se ele arrumasse emprego, como muitos não arrumaram. E eles ficavam com a dívida, com o cartão na mão ou boleto. Eu lembro que fazia muito boleto. E essa meninada da periferia, eles ficaram endividados com boletos, ficaram endividados via esses cartões de crédito que tinha, Pan-Americano, aquela coisa toda. Né? Essa ilusão de uma classe média, ela levou ao descrédito de tudo que estava acontecendo. Né? Diluiu, acabou, né, na realidade, colocando que aquilo que se prometeu a eles não ia existir, não ia acontecer, que era a ascensão social de classe média. Eles viram que não eram de classe média, eles viram que era pobre. E aí queriam mais e mais. Eles queriam aquilo que prometeram a eles. E que não pode entregar, não pode ser entregue. O capitalismo brasileiro não tem como integrar essa população, esse setor da classe trabalhadora, à classe média. Não existe isso. Né? Esse é um ponto. Tá? E aí essa juventude ela começa a questionar. Bom, aí eu acho que entra um problema que é muito sério, que é assim, essa juventude começa a questionar, mas a questão é, para onde? Para onde? Né? A velha discussão, o que fazer? Né? O movimento Passe Livre, ele apresenta uma solução, né? Que é a questão da mobilidade e tudo mais, e volto a dizer, numa forma bastante equivocada de organização. Essa coisa do Negri, multidão nas ruas, né? Multidão em movimento, né? Era uma das concepções norteadoras deles. E isso dilui a ideia de classe social. Então, é a multidão, vai todo mundo e vamos que vamos, e perde-se de vista a classe social. Então, esse é um outro problema que em 2013 foi muito sério. Então, não tinha uma pauta classista mais ampla. Não conseguiram colocar. Aí entra as debilidades do movimento sindical. O Marco falou, ou foi o Benedito, não lembro, que o movimento sindical participou, mas participou em que circunstância? Veja, se não me falha a memória, a CUT em São Paulo, ela não foi para a rua. Quem foi para a rua e forçou a CUT foi a força sindical. Foi a força sindical que forçou a CUT para ir. Certo? Com lutas, certamente foi. Agora, os partidos políticos, eu vou dizer uma coisa para você, tem camaradas em todos os partidos de esquerda, respeito, seriamente, muitos, são guerreiros, são de ótima cepa. Todavia, o que os partidos políticos, eu digo de esquerda, o que eles fizeram durante todo esse período, no sentido de criar consciência de classe? Né? Eles ficaram muito reduzidos aos seus grupos. Eles não conseguiram ter uma inserção nessa classe, nessa juventude. Esse, para mim, também é um ponto muito claro. Tanto é que, quando surgiu essa questão do sem partido, né, a gente tem que levantar, lamber as nossas feridas. Eu me lembro que o movimento Passe Livre, junto com outros movimentos, os chamados autonomistas, eles levantaram essa discussão. Não sem partido, de crítica aos partidos. E apresentaram o quê como alternativa? Não tinha uma alternativa crível, uma alternativa concreta. Eu não vi. Esse é o ponto. E eu discutia com muitos deles, eu falava assim, gente, mas e aí, qual que é a alternativa? Eu também tenho críticas a esses partidos, todos, aos sindicatos, todos, as formas tradicionais, todas, mas qual que é a alternativa? A alternativa são os movimentos sociais. Pô, mas os movimentos sociais faz o quê? Quais são as pautas desses movimentos sociais? Não são muito específicas? Como que a gente vai unir? Eu não vi essa discussão. E continuo não vendo até hoje. Então, me parece que criou um vácuo aí. Um vácuo. E a gente sabe que em política não tem vácuo. E o que acontece? A direita, aí eu concordo com o Benedito, ela sequestrou o movimento mesmo. E aí não tem jeito, eles sabem fazer isso, eles têm todo o aparato
eles têm hegemonia, aquela velha discussão do Gramsci, né? Os aparatos hegemônicos, mas eles têm tudo isso na mão. Eu me lembro da passeata, de uma das passeatas que nós fomos em São Paulo, chegamos lá, e isso aconteceu depois da repressão, é bom lembrar, que quando a polícia atirou nos jovens lá, e eles abaixaram, atiraram, cegaram jornalistas e tudo mais. Eles viram que o movimento cresceu, então o que aconteceu? Eles adotaram uma outra tática, porque viram que não ia quebrar o movimento na porrada. Quando eles fizeram isso, eles cooptaram o movimento, eles sequestraram, não cooptaram, eles sequestraram o movimento. Aí a gente tem que entender como sequestrou. E aí eu concordo com o Benedito, a Rede Globo jogou pesado e ela deu norte. Agora a questão é, por que a Rede Globo conseguiu sequestrar? Essa que para mim, até hoje, fica a pergunta. Por que a Rede Globo conseguiu sequestrar? Ao meu juízo, são vários fatores, mas tem dois. Primeiro, falta de uma organização mesmo, de nós trabalhadores. Nós não tínhamos uma organização que pudesse levar esse movimento, ou organizações que pudessem levar esse movimento à frente. A segunda, falta de uma pauta, vou usar o termo deles, pauta, eu prefiro programa, mas eles usavam esse termo pauta, de uma pauta classista, uma pauta nossa, que não se limitasse no imediato da passagem, mas que se ampliasse para várias outras pautas, inclusive radicalizando a luta. Por exemplo, uma crítica radical ao Estado, uma crítica radical ao aparelho de repressão do Estado que estava ali atirando, matando e fazendo o diabo. Sequestraram muitos jovens, torturaram, todo mundo sabe disso, né? Então, e volto a dizer, com a conivência do governo petista federal e do senhor Haddad em São Paulo. Né? E do senhor Haddad em São Paulo com o senhor Alckmin, o companheiro Alckmin. Certo? Estava lá. Então, me parece que esses ingredientes, nós não vamos conseguir trabalhar aqui, mas a gente precisava esgarçar, aprofundar. Agora, me chama a atenção em tudo isso, é que mesmo depois desse evento todo, nós estamos aqui discutindo, né, ou nos deparando, né, com algumas discussões, não só nessa live, mas em outras lives, onde se vincula 2013 aos atos golpistas em Brasília. Olha, ou mesmo ao golpe da Dilma. Eu discordo radicalmente dessa análise. Tá certo? Discordo radicalmente dessa análise. Né? Não creio que o ovo da serpente foi em 2013. Não creio. Tá certo? Eu creio que existem outros fatores muito mais profundos. E vou dizer outra coisa. O golpe contra a Dilma, que acredito, a Dilma, para mim, não foi contra a Dilma o golpe. O golpe foi contra a classe trabalhadora. É esse que é o ponto. Depois do estelionato eleitoral da Dilma, é bom que se diga, né, que ela vai fazer lá, vai colocar o Levi, aquela coisa toda, colocar o ajuste fiscal, tudo mais, tá certo? A burguesia percebeu que o PT ele não cumpriria a sua tarefa, que era a tarefa de arrochar ainda mais a classe trabalhadora. Quer dizer, até cumpriria, mas teria dificuldade. Por isso limaram a Dilma. Mas o alvo era a classe trabalhadora, no sentido de quê? De aprofundar a superexploração da força de trabalho. Essa, para mim, é uma questão muito clara. É óbvio que o PT ele vai entrar, o rodo vai passar em cima do PT, como também depois passou sobre os partidos de direita, depois quando veio o Bolsonaro, Lava Jato, Bolsonaro, essa coisa. Né, que aí também já é uma outra coisa, mas a gente precisa também ver a processualidade das coisas. Porque vem um processo de intensificação da crise também. Dessa crise ela vai impactando e a direita ela vai apertando cada vez mais. E só para dizer uma coisa, hoje, vinculando com hoje, eu vejo o governo Lula hoje, né, todos falam, parece que é o salvador da pátria. Gente, para mim é muito claro que o governo Lula, com toda essa política, essa frente ampla que ele fez, ele não vai conseguir absolutamente nada no sentido de favorecer a classe trabalhadora. Muito pelo contrário. Certo? Com essa frente ampla, o governo Lula ele vai ser cada vez mais emparedado, como ele está sendo emparedado, e cada vez mais
o próprio governo vai paredar a classe trabalhadora. Essa eu acho que é uma lição que a gente tem que tirar e trazer para o nosso campo. Qual que é o nosso campo, então? O nosso campo não é ficar na luta institucional. O nosso campo é nós nos organizarmos onde nós somos fortes e aprendermos com o passado. Onde que nós somos fortes? No local de trabalho, no local de estudo, nas ruas. Fazermos a leitura do que passou recentemente e, a partir daí, nós criarmos uma força social no nosso campo. É aqui que nós vamos nos defender. Não é apoiando Lula. Não é apoiando o governo Lula. Porque o governo Lula, e está mostrando isso até agora, ele muda o ritmo e a forma. Mas ele vai continuar os ataques contra a classe trabalhadora. E se não fizer, é golpe nele também. Ele vai ser defenestrado. Ele sabe disso. Então, eu volto a dizer, se tem uma consequência do que a gente pode tirar, um resultado, uma lição do que nós podemos tirar do que aconteceu em 2013, é esse. Que nós temos que trazer a luta para o nosso campo com um programa nosso, de classista, levar para os sindicatos, levar para o local de trabalho, levar para as ruas, levar para todos os cantos onde está a classe trabalhadora. E, a partir daí, sim, construir uma resistência. Caso contrário, é derrota na certa novamente, mesmo dentro do governo que supostamente é um governo democrático, que é o governo Lula. Muito bem, amigos e amigas aqui do nosso canal, estamos encerrando aqui mais uma live do nosso podcast. Quero aqui agradecer a participação do Benedito, do Tadeu, do Marco Antônio, do Amarildo Vieira. Eu achei que foi um debate muito bom, bastante qualificado, um debate, né, antes mais nada respeitoso, mas um debate que ao mesmo tempo foi franco, né? Então, apesar aí das duas perdas que nós tivemos aqui na nossa live, né, do Renato e também do Babá, eu achei que o debate foi bastante qualificado, então quero aqui agradecer a participação dos três. E fazendo aqui algumas divulgações aqui do pessoal da mesa, né, que me mandaram aqui no chat privado. Quero aqui divulgar primeiramente o livro do Marco Antônio, né? Vou colocar aqui no banner. É 10 anos de junho de 2013, da crise do lulismo à derrota de Bolsonaro. Coleção Classes Populares, Cultura e Política. Daí o site, né? Onde, eu imagino onde que tá o livro aí do Marco Antônio. E passando também para divulgar, né? O site do Benedito Tadeu, né? Que ele tem um trabalho bastante interessante com suas colocações, que é, vou passar aqui o www. Aqui, red, red.org.br. Tá aqui na descrição do site. Então, quem quiser ver algumas publicações aí do Benedito, tá aí, ó, o site para você poder acessar. E para além disso, né, lembrar sempre aí de se inscrever no canal podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco. Curta, compartilhe, comente o nosso trabalho. Também, né, segue a gente nas redes sociais, Facebook, Instagram e TikTok. E quem puder, né, contribuir com a mídia independente, faça aí o nosso OnePix 385 007 02800 CPF. Nós estamos aqui com várias coisas em mentes, né, para poder fazer nesse segundo semestre de 2023, e muitas delas vai precisar de dinheiro, né, para a gente poder fazer. Então, contribua aqui com o Pix e também, né, com o nosso padrinho, www.padrim.com.br/podcast Mesa de Debates. E amanhã, né, pessoal, vai ter mais uma
live com a participação do Kaique Sobreira, Emiliano Aquino, também com Pedro Jorge e André Ferrari, que vão debater aí o mesmo tema, né, que os três companheiros aqui, né, debateram. Então, quem puder assistir, compareça, assista e vamos que vamos. Então, por hoje é só, pessoal. Um forte abraço e fui. Abraço a todos.